Papo em Dia vai conversar com vocês um pouquinho sobre as eleições vindouras agora desse ano. E a gente vai falar sobre o governo do estado do Rio de Janeiro. Mas antes, você já sabe, vai lá, dá um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha e ajuda a gente a manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Bom, o prefeito, ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, ele se lançou à vice-governança na chapa do candidato atual governador Cláudio Castro. E isso me salta aos olhos, a inobservância da moralidade, dos preceitos legais, não só por parte dele, porque isso já é notório e público, que ele não respeita a lei, por isso condenado está em um processo de crime ambiental por 7 anos e meio, porque responder processo ele responde a diversos, e infelizmente na Justiça do Brasil e do Rio de Janeiro também, as pessoas vão protelando e vão conseguindo, através de artifícios legais e de recursos, enfim, de mil outras situações, que eu não quero aqui afirmar, porque senão seria leviano da minha parte, eu responderia um processo por causa disso, mas as pessoas vão conseguindo, as autoridades públicas, entre aspas, porque autoridades são públicas, mas não deveriam sê-las, conseguem protelar e prorrogar instâncias judiciais, decisões legais, enfim. A imoralidade ou a amoralidade corre solta no Rio de Janeiro, no Brasil, principalmente na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, capitaneada pelo Gilmar Mendes, por Lewandowski e outros, Nuno Marques, enfim. O que ocorre? O prefeito Washington Reis, o ex-prefeito de Duque de Caxias, já estava condenado e amoralmente concorre à prefeitura novamente em 2020 sob o aval do seu Gilmar Mendes, que dá uma liminar para que fosse julgado o embargo de declaração. Por que isso é imoral? Porque embargo de declaração é um recurso que visa dirimir qualquer contradição, omissão ou obscuridade de uma sentença prolatada, mas não altera, não modifica a sentença. Então, condenado estava, condenado continuou. E pela lei de ficharia ele não poderia ser candidato. Mas assim foi, porque no Brasil essas permissividades ilegais, jurídicas e amorais ocorrem com o aval da justiça e com a cobertura moral, principalmente daqueles que deveriam observar a Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente isso ocorre. E aí o que acontece? Ele tem julgado no início do ano passado esses embargos, não é provido o seu recurso, portanto continua condenado. E aí ele entra com outro embargo de declaração em cima daqueles embargos que já tinham sido rejeitados. O tio dele, o seu Wilson, vira prefeito de Duque de Caxias e ele mantém o mandato até 2024. Por bem, agora, o seu Gilmar Mendes, sempre ele, consegue fazer com que seja adiado o julgamento desses novos embargos de declaração, porque ele não foi trabalhar, faltou, não dá satisfação, problema do país, dane-se. Mas será em agosto, porque o seu Washington Reis ele visa garantir a vice-governança do estado do Rio de Janeiro para o MDB, para que ele indique certamente o irmão dele, que perdeu o Tribunal de Contas, a vaguinha de Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Estado que também é formado por quadrilheiros, todos já denunciados e, enfim, uma sem-vergonhice no Rio de Janeiro incrível. E aí o governador coloca o ex-chefe dele, o Márcio Pacheco, que é outro que responde não sei quantos processos, que também não vale nada no Tribunal de Contas do Estado, e como troca de moeda de troca, vai dar a vice-governança do Estado para o MDB, o Washington Reis quer botar o Silvio Rosenberg Reis, que é outra porcaria que também não vale nada, vamos dizer assim. Até porque não tem capacidade sequer para exercer nada, e nunca fez nada como deputado. Mas enfim, isso é outro problema. Com esse jogo de interesses, o povo do Rio de Janeiro fica onde? Não fica. O que eu quero dizer aqui é que a sentença contra o senhor Washington Reis existe, ele condenado está, preso não será. Deveria, mas não será. Mas é vergonhoso que uma convenção ou que o TRE permita esse tipo de situação.
É vergonhoso que o senhor ministro Gilmar Mendes contribua sempre para que o erro e o crime sobressaia cobertado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem obrigação de observar a Constituição e a lei maior do país. É vergonhoso que a nossa imprensa não tenha mais colunistas e pessoas, principalmente na imprensa do Rio de Janeiro, que falem sobre isso. Até porque o Jornal O Dia, a Rádio Tupi e outros veículos estão sendo comprados por esses políticos para fazerem suas campanhas e desavergonhadamente ficarem acobertando as práticas espúrias, imorais e ilícitas dessa classe política vagabunda que aqui no Rio de Janeiro se encontra. Nós temos alguns candidatos ao governo do estado. Cláudio Castro não presta, é um pulha, um imbecil que caiu de paraquedas ali, que não merecia estar e esperemos que não volte nunca mais. Nós temos o ex-governador Tony Garotinho, que está também na mesma condição de condenado, com embargos de declaração, na mesma situação, querendo vir pela União Brasil. Nós temos o deputado federal Freixo, Marcelo Freixo, que representa em tese uma centro-esquerda no estado do Rio de Janeiro. E me admira muito também o seu silêncio, a sua omissão em relação a esses fatos que eu aqui estou dizendo. Porque o senhor deveria ser o primeiro, pelo menos, a falar sobre isso. E como não faz, e isso muito me estranha, eu levo a crer que talvez o senhor tenha alguma coisa para que possa ser dito também contra o senhor. Espero que o senhor venha, Marcelo Freixo, a público e fale sobre isso. Rodrigo Neves de Niterói, outro que com uma grande aprovação em Niterói, sendo do PDT, vindo aí com apoio do Ciro Gomes, também se omite, para minha surpresa. E os demais não são representativos, pelo menos a nível de índice de popularidade de outros institutos de pesquisa. Gente, dia 2 de outubro, eleição do estado do Rio de Janeiro, eleições majoritárias para o Brasil, deputados federais, deputados estaduais. Estudem. Usem o seu voto como arma. Se não acharem alguém que deva ser votado, que mereça a sua confiança, vote nulo. O voto nulo é um voto do protesto. Tem valor político? Sim. Não seja conivente com essa raposada que está querendo matar as galinhas que somos nós. Parem, pensem, tenham responsabilidade. Votem com consciência e vamos procurar modificar o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil. Um beijo no coração, Papo em Dia fica por aqui. Dá um beijo e paz e bem.